A graça e a paz do Senhor Jesus a todos vocês que estão aí conosco. Lembrando que hoje é dia 6 de dezembro de 2020. Estamos aqui no segundo culto. Lembrando que o primeiro foi presencial e não ao vivo, mas agora estamos ao vivo. Iremos estar louvando ao Senhor, ouvindo a palavra, sendo edificado, e que essa palavra possa gerar no seu coração fé, possa produzir no seu coração esperança, e que você que está aí conosco neste momento, que você esteja compartilhando, curtindo, comentando, porque unidos nós somos mais fortes. Nós vamos orar agora. Eu quero que você que está aí na sua casa, no seu trabalho, muitas vezes vai estar assistindo depois, ore comigo. Vamos pedir ao Senhor que nos abençoe ricamente neste momento. Pai, na autoridade que é no nome de Jesus, nós te louvamos, te agradecemos, porque entendemos que a tua palavra diz: pedi, pedi, dar-se-vos-á. A tua palavra diz: buscai e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. A tua palavra que diz: clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Obrigado, ó Deus, por este momento. Eu sei que muitas pessoas estão aí nas suas casas, estão no seu trabalho, estão, ó Deus, muitas vezes até no seu carro, ouvindo esta mensagem, e que verdadeiramente o Senhor possa fazer com que elas louvem a Ti, com que a palavra possa gerar a fé, que haja curas, libertações, restaurações. Aqueles que estarão também depois assistindo, que eles sejam grandemente abençoados. Obrigado, ó Deus, pelo pão de cada dia. Obrigado pela chuva que tem caído, uma chuva tranquila, abençoadora. Obrigado, ó Deus, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. Fala conosco, revela a Tua vontade, o Teu querer, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos louvar ao Senhor com alegria. Que você louve ao Senhor, exalte a Ele de todo o seu coração, em nome de Jesus. Que esse louvor que nós vamos cantar fala que o nosso Deus é o Deus dessa terra, que grandes coisas Ele vai fazer. E aí eu pensava que será que se a nossa nação servisse mesmo a esse Deus, se a nossa nação não estivesse trocando o certo pelo errado? Hoje a gente vê pessoas trocando, né, valores.
Há alguns anos atrás, o que era certo, o que era errado, é errado. E hoje a gente não vê mais isso. Não é bem assim, depende do ponto de vista. Mas a palavra de Deus não muda. E ela se renova a cada dia. Mas vamos profetizar que Deus vai fazer coisas grandes. Não porque a maioria nessa nação não crê em Deus, mas porque gente como nós levanta cedo, vai à igreja, crê em Deus e tem se esforçado para servir esse Deus. E não tem trocado o certo pelo duvidoso. Vamos crer que a nossa nação vai servir esse Deus que nós vamos cantar e que Deus vai fazer coisas grandes, porque nós servimos ao Deus verdadeiro e grande. Tu és o Deus dessa terra, tu és o rei deste povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz deste mundo, esperança para os perdidos. Tu és a paz para os cansados. Tu és, ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer aqui. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer aqui. Feche os teus olhos. Senhor, nós sabemos que grandes coisas o Senhor já está fazendo aqui neste lugar. Nós sabemos que grandes coisas o Senhor já está fazendo na nossa vida. Mas como a pastora Bia disse, nossa nação, nós temos que buscar ao Senhor verdadeiramente. Nós temos que ser servos do Senhor dentro e fora da sua casa, para que o Senhor possa operar grandes coisas. Então nós te pedimos, Deus, sonda os nossos corações e tira tudo aquilo que não te agrada. Ajuda-nos, Deus, a te servir de forma que o Senhor verdadeiramente merece, para que o Senhor possa fazer grandes coisas no nosso meio, que nós possamos te buscar, Deus, que nós possamos te colocar em primeiro lugar nas nossas vidas, em nome do Senhor Jesus, porque aí nós sabemos que grandes coisas o Senhor irá fazer na nossa vida e na nossa nação, para que aqueles que não te servem possam reconhecer
que só o Senhor é Deus e Senhor sobre as nossas vidas. Chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar, e ali te encontro no mistério, em meio ao mar, confiarei. Cobre os meus temores, tua forte mão me guiará. Estou cercado pelo medo, tu és fiel, nunca vais falhar. Pai amado, Pai bendito, nós te louvamos por estarmos aqui na tua presença. Louvamos a ti, ó Deus, pelo teu Espírito Santo que habita em nós. Louvamos a ti, ó Deus, pela tua maravilha, Senhor, que tu tem feito no nosso meio. Obrigado por esta chuva que tem caído sobre a terra, algo tão desejado e aguardado. Essa chuva tranquila, que o Senhor continue mandando, fazendo com que venha encher os açudes, encher os rios, venha fazer, ó Deus, com que as propriedades, os pecuaristas, fazendas, os sítios sejam abastecidos, abençoados, ó Deus, para a tua glória. E assim como esta água, ó Deus, tem caído sobre a terra, que a água viva, que é Jesus, possa também encher os nossos corações da tua presença, saciando a sede da nossa alma, em nome de Jesus, amém e amém. Podeis assentar, as crianças podem ir para a salinha, graças a Deus, que bom, até aqui o Senhor tem nos ajudado. Nós estamos neste momento fazendo este culto ao vivo e também presencial,
E eu louvo ao Senhor por aqueles que estão aí conosco. São pessoas, bastante pessoas. Aparentemente aqui na igreja, por causa do tempo, tem poucas pessoas. Mas olha quantas pessoas estamos aí ao vivo agora. A Dani do Edinho está aí conosco, o Pedro também, um abraço para vocês, a Irene Ramalho, bom dia, paz do Senhor, amém, estaremos orando. A Dora não está mais conosco, está lá em Paranaíba, no Mato Grosso, e ela está dizendo, estou assistindo o culto agora com vocês. Um abraço, irmã Dora, orando por você. A irmã Deja Peixoto também, a paz do Senhor, que bom. A Marli sempre presente, um abraço para você, minha querida. A Cláudia Regina também, a paz de Deus a todos, que bom tê-los aí em nome de Jesus, e como é gostoso ter essas pessoas conosco. A Fátima também do Walter está aí conosco, toda a família, que bênção. A Nice aqui está dizendo, a Dona Nazaré está comigo aqui assistindo, um abraço para a Dona Nazaré, para o Marcos, para toda a família, graças a Deus. A Maria Vitória e também o seu esposo Gustavo lá dos Estados Unidos, olha que coisa boa, como é que é bom a internet. Um abraço para vocês, orando aí para o Daniel, também por essa gravidez, que o Senhor esteja honrando e suprindo a necessidade de vocês. E mais uma vez a Maria Isabel Quintino, Irani Nunes, que é a filha da nossa irmã Raimunda. Olha que bom, quantas pessoas, eu tenho a certeza que muito mais estarão acessando e sendo abençoados em nome de Jesus. Nós vamos recolher a sua oferta, o seu dízimo, que voluntariamente você traz à casa do Senhor. Eu gostaria até que o nosso irmão Carlos estivesse aí já se posicionando. Se você tem a sua oferta, segure na sua mão, se não tem, fique bem à vontade. E você que está em casa poderá também estar ofertando e dizimando. Pode colocar lá para nós, viu, Flávio, do dízimo, fazendo um favor. Pode passar, viu, irmão Carlos, em nome de Jesus. Você que está aí na sua casa, no conforto do seu lar, você pode também estar contribuindo, dizimando, ofertando, lembrando que o código do Banco Itaú, porque nós temos a conta no Banco Itaú, está no nome da Igreja Batista Eulam, para transferência, TED, até o Pix, que agora é tudo novo, né? Pix 341, agência 0144, a conta 17760-7 e o CNPJ 1646-275/1000 ao contrário, -40. Nós vamos orar por você e que você possa estar sendo fiel ao Senhor, porque Deus é fiel para conosco. Pai, muito obrigado pela generosidade dos teus filhos que contribuíram, seja aqui presencial, seja aí na sua casa, através do celular. Ó Deus, fizeram essa contribuição generosa, que nunca há de faltar a tua provisão na vida de cada um deles, e que nunca há de faltar também para sustento da tua obra, para os pagamentos que nós temos, ó Deus, mensais. Continue cuidando como o Senhor tem feito até agora. Muito obrigado, Senhor, para a tua glória nós te pedimos, em nome de Jesus, amém e amém. Antes que eu me esqueça, semana que vem, possivelmente o nosso culto no domingo de manhã, até por ser dezembro, estamos na correria, muita gente, muito serviço, trabalhando, e aí nós vamos tendo um pouquinho de raleando aqui a questão dos cultos, porque muitas pessoas estão aproveitando, assistindo nas suas casas. Então nós teremos de manhã só um culto, e esse culto possivelmente vai ser das 8 às 9 da manhã. Então você que está acostumado aí a assistir às 9 da manhã, vai ter que ser 1 hora mais cedo, isso para a gente no final do ano. E à noite o mesmo horário, das 20 às 21 horas. Amém? Só esse detalhe, lembrando que semana que vem será a Santa Ceia do Senhor. Vamos agora, então, trazer a palavra nesta manhã, e eu gostaria que você meditasse naquilo que nós vamos trazer para você. Deixa eu só arrumar, e põe de novo, Flávio, que eu acho que sem querer a gente pegou aqui, no meio do caminho. Deixa eu pegar aqui, rapidinho, para facilitar. Ok, vamos aqui. É aqui, Flávio. Sempre você observa aqui. Ok? Isso, sempre o comecinho. Ok, muito bem. Isso acontece ao vivo. Nós vamos falar hoje sobre o primeiro pedaço do bolo. Primeiro pedaço do bolo. Quem já ganhou o bolo aqui? O bolo é muito bom. Quando a gente olha aqui o primeiro pedaço do bolo, e falando do bolo, né? Ah, como é gostoso. E tem gente que gosta de todo tipo de bolo, não é verdade? Tem gente que gosta de bolo
como nós estamos vendo aqui, outros de coco, outros gostam de abacaxi, né? Temos vários tipos de gosto de bolo, de chocolate, e isso é muito gostoso. Quando nós falamos sobre o bolo, algo que Deus colocou no meu coração hoje é o que está em Oséias capítulo 4, versículo 6. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Quando Deus colocou no meu coração essa palavra no dia de hoje, o Senhor até falando ao meu coração, dizendo: o meu povo está perecendo por falta de conhecimento. No momento que você não tem o conhecimento, você não tem o entendimento da palavra, o inimigo ele aproveita para ir destruindo, para tirando a sua paz, tirando até mesmo aquilo que ele tem para a sua vida. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. O conhecimento é o poder, ou seja, quando nós olhamos aqui essa figura, um homem em pleno deserto buscando água, porque a água é a grande necessidade para o homem sobreviver, até mesmo sem água é confirmado que o homem não consegue viver, não é verdade? Até mesmo a comida você pode se alimentar tranquilo, ficar ali, mas a água não tem como você ficar sem ela. E quando ele encontra uma placa escrito ali, água 9 quilômetros, ele está buscando a água. Mas ao mesmo tempo tem uma outra placa escrito H2O 500 metros. Por ele não ter o conhecimento, ele vai para outra placa, porque afinal de contas ele está querendo a água. Mas se ele tivesse o entendimento, o conhecimento, ele saberia que H2O também quer dizer água. Ele iria e chegaria mais perto. Talvez aqui ele nem chegue, talvez até morra no meio do caminho. Quanto mais você souber, melhor serão suas decisões, e isso lhe servirá por toda a vida. Quanto mais você tiver o conhecimento, lembra que nós lemos agora há pouco, o meu povo está perecendo por faltar conhecimento. E hoje, quando eu decidi trazer essa palavra para vocês, porque lembrando que estamos trazendo esse tema, o primeiro pedaço do bolo. Quem já fez aniversário e ganhou um bolo? Alguém já ganhou um bolo aqui? Quando fez aniversário? Eu estive falando que quando eu tive a oportunidade de dirigir 7 células, 7 grupos familiares, no meu aniversário eu ganhei 7 bolos. Já pensou que chique? E num dia só eu ganhei 3 bolos. Saí, fui para um grupo, tinha um bolo, comi, não imaginava que no segundo também teria outro bolo. Aí fui também, tive que comer. Chegou no terceiro, falei, meu Deus, onde vai caber esse bolo? Mas naquela semana foi 7 bolos abençoados. E quando a gente ganha o bolo, o que nós temos aqui? Quando se corta o primeiro pedaço, o que fazemos normalmente? Na tradição, o que é falado quando se corta o primeiro pedaço? Damos à pessoa que mais amamos o primeiro pedaço. Para quem vai o primeiro pedaço? Não é assim que acontece quando você corta o primeiro bolo? De repente, naquilo que as pessoas fazem como tradição, e dá ali a pessoa que é mais amada. Mateus 22, versículo 21, Jesus ele proferiu essa palavra: dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Vamos repetir? Jesus dizendo: dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Quando a gente se fala de César, está se falando no Império Romano, e para os dias de hoje é o mundo no qual nós vivemos, que tem os seus impostos, tem os seus tributos, e nós temos que pagar, nós temos que fazer, porque se nós não fizermos, o que acontece? Virá ali a cobrança, e eles não têm misericórdia. Mas quando se fala, dai a Deus o que é de Deus, nós muitas vezes não somos tão fiéis assim, porque afinal de contas, bom, se eu não der para Deus, parece que nada vai acontecer. E hoje, quando eu vim para trazer essa palavra que o Espírito Santo tem me direcionado, porque obedecer é uma questão de fé. Para que você entenda que o povo perece por falta de conhecimento, e não somente isso, porque no momento que você conhece, você precisa obedecer. E obedecer é uma questão de fé. A gente precisa entender que
o que nós vamos falar hoje é sobre a questão de ser dizimista. É honrar com o primeiro pedaço aquele que te deu todo o bolo. Então, lembrando que Deus nos dá o bolo inteiro. E quando nós pegamos o primeiro pedaço e damos àquele que nos ama, ou seja, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, nós estamos honrando ao Senhor com aquele pedaço, porque Ele nos deu o bolo todo. Ou seja, tudo vem de Deus, a saúde vem de Deus, a prosperidade vem de Deus, a proteção vem de Deus. Nós estamos vendo agora na questão do coronavírus, pessoas que muitas vezes precisam de balão de oxigênio, e quanto que se custa ficar ali 1 hora, 2 horas, um dia num balão de oxigênio, quanto se paga? E nós temos o oxigênio aí à disposição 24 horas anualmente e não pagamos nada por isso. Deus nos dá tudo. E hoje até eu falei, Deus, mas falar sobre esse assunto, por quê? E logo em seguida veio a resposta. A nossa irmã, a evangelista Karina, chegou e disse, pastor, nós trocamos o nosso carro. E eu estou muito feliz por causa disso. Eu gostaria que o senhor orasse, abençoasse ali o carro, porque afinal de contas, Deus nos abençoou. E eu vi que Deus realmente queria que eu trouxesse essa palavra, porque tanto a Karina como o nosso irmão André são fiéis dizimistas. E por causa disso, eles têm sido honrados ao Senhor. E eu vejo que, quando a gente fala sobre dízimo, muitas pessoas até, muitas vezes não gostam que a gente fala sobre isso. Mas a gente precisa entender que dízimo e oferta é o plano de Deus para sustento da sua obra e abençoar você. A Igreja Católica, ela também exige dos seus membros o dízimo. Lá você vê, seja dizimista. Por quê? Além de tudo, nós temos isso na Bíblia. E a forma de nós sermos abençoados é através da nossa fidelidade ao Senhor. Porque além de sustentar a obra, nós somos abençoados. Ali nós temos o coração e a cruz, porque é quando nós depositamos ali pela fé. E o texto básico que nós conhecemos muito está em Malaquias, capítulo 3, do 7 ao 10. Lembrando que a Bíblia, nós já falamos que o meu povo perece por falta de conhecimento. E muitas pessoas até conseguem ter as coisas, conseguem ter um bom emprego, conseguem ter boas condições, mas o seu dinheiro é como se fosse colocado num saco furado. Por quê? Tudo que ela ganha, tudo que ela consegue, o dinheiro vai embora. Por quê? O inimigo tem lhe roubado. Mas quando nós decidimos obedecer à palavra de Deus e somos fiéis ao Senhor na fidelidade, porque Ele diz aqui que nós vamos ler Malaquias 3, do 7 ao 10, desde os dias de vossos pais vos desviastes dos meus estatutos e não guardaste, porque não adianta somente saber, ter o conhecimento e não obedecer. Eu preciso conhecer e obedecer. E não os guardaste, tornai vós para mim, e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Ou seja, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E quando nós fazemos isso, ele diz, vocês tornem para mim e eu tornarei para vós. É promessa de Deus. E ele acrescenta, mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? E o próprio Deus diz, nos dízimos e nas ofertas alçadas. Parece até meio complicado entender que nós, seres humanos, temos a capacidade de roubar a Deus. Porque, como eu disse aqui de manhã, eu tive uma vez uma experiência que roubaram algo que eu tinha. E por que isso aconteceu? Desde a minha juventude eu sempre fui fiel dizimista. Eu sou fiel dizimista. Eu estou falando para você. É muito fácil você falar, seja fiel dizimista quando você não é. Eu sou fiel dizimista. E eu lembro ainda na juventude, quando eu estava sendo fiel dizimista, eu tinha o desejo de comprar, na época, eram os 3 em 1 da vida, né, que se vendia. E eu queria, então, ter até para argumento, para dizer, eu queria ouvir louvor.
E eu falei, eu vou deixar de dar o dízimo para comprar esse aparelho. E foi o que eu fiz. Parcelei lá em 6 meses. 6 meses ouvindo louvor, que coisa maravilhosa, gostoso, deixei de dar o dízimo. Parece que nada aconteceu. Mas lembrando que a Bíblia fala assim, e vós sois amaldiçoado com maldição, porque a mim me roubais, sim, vós, esta nação toda. Quando eu terminei de pagar os 3 em 1, eu disse comigo mesmo, não teve problema nenhum, deixei de ser fiel, tudo bom, estou com um aparelho novo, tudo tranquilo. Agora eu vou reformar a minha bicicleta, porque eu ainda era 18, 19 anos. Eu falei, eu vou reformar a minha bicicleta. Mandei lá, pintei, coloquei cilindro novo, tudo bonitinho, aquela coisa toda, do jeito que eu queria, mas com o dinheiro que era do Senhor. Dai a Deus o que é de Deus, e eu não estava fazendo isso. Fui para o trabalho. Quando eu fui sair do trabalho, como sempre fiz, quando eu cheguei para pegar a bicicleta, cadê a bicicleta? Não tinha mais a bicicleta, roubaram a minha bicicleta. Naquela hora caiu a ficha, ou seja, caiu a venda dos meus olhos. Falei, meu Deus, roubaram a minha bicicleta, e o Senhor realmente já tinha falado que com maldição sois amaldiçoados. Eu não vigiei, eu deixei de ser fiel ao Senhor. E como que eu vou falar alguma coisa para Deus agora? Eu não estou sendo fiel. E naquele momento eu então decidi, não, a partir de hoje eu me arrependo e vou voltar a ser dizimista ao Senhor. E com isso fui lá agora, não tinha recurso, mesmo com toda a situação, comprei uma bicicleta velha, verde, não era palmeirense, mas era verde. Comprei aquela bicicleta tal, com toda a dificuldade, mas comprei. E passou ali um tempo, e Deus falou um dia para mim, vigia e ora. Amém, vigiai e orai. Fui para a igreja onde eu congregava na época, deixei a bicicleta lá no fundo e fui orar. Quando eu voltei, cadê a bicicleta? Levaram a minha bicicleta. Na hora eu falei, primeiramente eu falei, Deus me perdoa, porque o Senhor falou vigiar e orar, e eu não vigiei, porque quando eu comprei essa outra bicicleta, porque como tinha roubado a primeira, eu fui lá, comprei um cadeado grandão, comprei uma corrente perto de trator, eu falei, quero ver roubar agora. E eu fui para a igreja, deixei a bicicleta no fundo da igreja, mas eu não tranquei ela. Mas agora roubaram novamente. Mas o segredo era que agora eu estava sendo fiel ao Senhor. Eu estava sendo fiel dizimista, eu estava levando a sério a palavra de Deus. E olha aqui o versículo 10, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós tal bênção, que dela vos advenha maior abastança. Agora estava sendo fiel, agora eu podia dizer, Deus, eu estou sendo fiel, eu estou obedecendo, e me roubaram a minha bicicleta. Eu voltei para casa, de a pé, cheguei lá, liguei para o pastor que fez nosso casamento, pastor Daniel, e disse, olha, recebi uma benção. Eu falei, que bom, o que foi? Roubaram a bicicleta. Não é benção nada. Eu falei, é verdade, não é benção. Eu falei, não, se eu quero só que você ore, que amanhã não tem dinheiro nem para pegar um coletivo, vou ter que ir de a pé. Eu falei, tá bom. Fui deitar, falei, Deus me dá sono para eu conseguir pelo menos dormir. Aí passou uma meia hora, minha cunhada me ligou, falou, o pastor Daniel no telefone. Ele me ligou, quando ele ligou e falou comigo, falou assim, olha, a tua bicicleta, as pessoas que estavam lá na igreja, quando você saiu, foi embora, eles ficaram ali ainda, e quando eles fecharam a igreja, que estava saindo para fora, eles viram uma bicicleta colocada no descanso, na porta da igreja, na frente, assim, na calçada. E eles perguntaram, mas quem que deixou essa bicicleta uma hora dessa da noite? Era quase 10 horas, com descanso e tudo aqui. Aí eles indagaram, mas eu acho que é do Claudenir. E realmente era a minha bicicleta. Eu não sei o que Deus fez. Com certeza o ladrão levou, mas depois ele teve que trazer de volta, porque agora eu estava sendo fiel ao Senhor. Aleluia, você pode aplaudir ao Senhor? Agora eu estava sendo fiel a Deus. E o Senhor estava me honrando por essa fidelidade. Vale a pena a gente ser fiel ao Senhor. O segundo, o dízimo, ele é santo ao Senhor. Lembrando que a Bíblia nos relata o seguinte, Levítico 27, do 30 ao 32. Olha, Levítico é bem lá no comecinho da Bíblia.
porque Malaquias é o último livro da Bíblia, do Velho Testamento. Já Levítico não, é Gênesis, esse, Levítico, o terceiro livro. E Levítico já fala do dízimo. E lembrando que em Levítico ainda não tinha-se as moedas como nós temos hoje, o papel, né, que a gente negocia. Não, era aquilo que passava pela vara, ou seja, pela contagem, que se trazia o seu dízimo. Quanto a todo dízimo do gado e do rebanho, de tudo que passar debaixo da vara, esse dízimo será santo ao Senhor. Então, lembrando que o dízimo, a Bíblia diz que é santo ao Senhor. Então se trazia o dízimo dos cereais, dos frutos, do gado, do rebanho, se trazia para ofertar ao Senhor. Terceiro, o dízimo de Jacó. Jacó foi um dos patriarcas. Nós temos Abraão, Isaque e Jacó. Jacó, ele estava cansado, fez de uma pedra o seu travesseiro. Imagina, tentar dormir num travesseiro. Num travesseiro gostoso já é difícil, imagina numa pedra. E ele ali, quando ele está dormindo, ele tem uma revelação. Ele viu uma escada que subia ao céu, e nessa escada ele via anjos subindo e descendo. Quando ele acorda, ele fala: verdadeiramente Deus está neste lugar. E como nós podemos dizer que Deus está aqui neste momento, está aí aonde você está. Olha Gênesis 28, 22. Então esta pedra que tenho posto como coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Então você percebe que Jacó, que foi aquele que gerou os filhos que se tornaram a nação de Israel, era dizimista, antes mesmo da lei, porque a lei só existiu em Moisés. Mas agora, antes da lei, nós encontramos Jacó dando o seu dízimo ao Senhor. Pastor, mas eu não vou dar dízimo não, porque eu vejo muitos pastores roubando, muitas pessoas fazendo coisas que não deveria ser feito com o dinheiro do dízimo. Eu já passei por grandes igrejas. Nem por isso eu deixei, depois dessa lição que eu passei, de ser dizimista. E eu não ficava indagando para onde vai o dinheiro, para onde que não vai. Eu sempre, quando entreguei meu dízimo, eu sempre dizia o seguinte: é problema daquele que está recebendo, se ele está usando certo ou não aquele dinheiro que nós estamos depositando. Porque se ele está fazendo do dinheiro que a gente entrega como dízimo uma outra coisa, é problema dele, ele vai prestar conta diante de Deus. E é o que eu falo aqui na igreja, nós temos a transparência. Os irmãos da testemunha que todos os meses eu passava aqui o relatório da entrada e saída, e os irmãos tinham isso em mente. Hoje a gente não passa porque está sendo passado ao vivo, mas eu digo para os irmãos aqui da igreja, aqueles que são dizimistas: vocês têm todo o direito de pegar o caderno, de olhar aonde entra, o que não entra, o que sai, o que não sai, porque nós temos o contador, nós temos a Receita Federal, tudo certinho, e graças a Deus eu vou dormir tranquilo por essa transparência. E quando nós olhamos muitas vezes aquela pessoa usando isso como desculpa, isso não é desculpa diante de Deus, porque dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Voltando, Abraão e Melquisedeque. Nós encontramos agora o patriarca Abraão, Gênesis 14, 18 ao 20. Ora, Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Semana que vem será a Santa Ceia. E Melquisedeque representa o sacerdócio, porque lembrando que ainda não tinha lei, e Abraão não era o grande patriarca ainda. Mas o que acontece? Abraão chega diante de Melquisedeque e traz pão e vinho. Jesus celebra a ceia com pão e vinho. Lembrando que ele era sacerdote do Deus Altíssimo antes mesmo dos levitas, porque os sacerdotes só vieram a existir depois dos levitas, instituído por Deus através de Abraão. Mas agora Melquisedeque apresenta-se diante de Abraão, ele que nem era da genealogia de Abraão, e a Bíblia fala que ele era o quê? Sacerdote do Deus Altíssimo. E agora, no versículo, e abençoou Abrão, porque aqui ainda Abraão não tinha mudado o nome dele para Abraão. Abençoou Abrão, dizendo: bendito seja Abrão,
pelo Deus Altíssimo, o Criador dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou teus inimigos nas tuas mãos, e Abrão deu-lhe o dízimo de tudo. Olha agora, Abrão deu o dízimo de tudo para quem? Para Melquisedeque. Mas pastor, isso ainda é tudo no Velho Testamento. Agora sim, nós vamos ver que no Novo Testamento fala-se sim do dízimo. E olha agora em Hebreus capítulo 7, versículo do 4 ao 10. Considerai, pois, quão grande era este Melquisedeque. Então este quem? O Melquisedeque. A quem até o patriarca Abraão deu dízimo. Olha lá, Novo Testamento, deu o dízimo dentre os melhores despojos. E os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio, têm ordem, segundo a lei, de tomar os dízimos do povo, isto é, de seus irmãos, ainda que estes também tenham saído dos lombos de Abraão. Então lembrando que agora, depois de Moisés, é instituído que da tribo de Levi sairiam os sacerdotes, e eles o quê? Teriam sim a incumbência de receber os dízimos do povo. Eles teriam essa incumbência. Mas aquele cuja genealogia não era contado entre eles, ou seja, o dízimo foi antes da lei. Ele não era da genealogia de Abraão, Melquisedeque, e ele recebe o dízimo. Olha só. E abençoou, tomou entre eles, tomou o dízimo de Abraão, e abençoou o que tinha as promessas. Ora, sem contradição alguma, o menor é abençoado pelo maior, porque nesse momento Melquisedeque se torna maior do que Abraão. E depois Abraão se torna um grande pai na fé. E aqui certamente recebem dízimo homens que morrem, ou seja, os levitas, Melquisedeque, até mesmo o Moisés, todos esses, por mais que sejam Arão, morreram. Mas agora, ali, ou seja, no Novo Testamento, nós estamos vivendo o tempo da graça. Recebem o que? Aquele de quem se testifica que vive. Jesus é o sumo sacerdote hoje, que entrou no templo, não com sangue de um animal, mas entrou com seu próprio sangue, diante do Deus Todo-Poderoso. O sacrifício foi pago, por isso que nós não precisamos mais hoje sacrificar animal, porque Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E é diante dele hoje, quando nós chegamos em obediência, entregamos nosso dízimo, nós estamos entregando diante daquele que está vivo, não diante daquele que está morto. Jesus está vivo. E aqui, e por assim dizer, por meio de Abraão, até Levi, que recebe dízimo, pagou o dízimo. Ou seja, nós também, como pastores, temos o dever de trazer o nosso dízimo, de sermos obedientes também ao Senhor, porque aquele que era da linhagem de Abraão, os levitas, também traziam seus dízimos, pagou o dízimo, e porquanto ele estava ainda nos lombos de seu pai, quando Melquisedeque saiu ao encontro deste. Olha que coisa linda, voltando aqui ainda, aí Deus, isso aqui é um assalto. Parece até brincadeira, quando a gente olha para essa figura, como nós seres humanos podemos assaltar a Deus. Como eu disse, a pessoa que é assaltada é algo muito triste, é uma experiência horrível. E aqui Deus está dizendo que Ele também é assaltado. Quando? O homem fiel pergunta, roubará o homem a Deus? Malaquias 3:8, roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais. E dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. O que é o dízimo? A própria palavra diz, 10ª parte. Naquilo que você recebe, você vai pegar a 10ª parte e você vai entregar ao Senhor. Isso é bíblico, a Bíblia fala que isso é obediência, e o povo perece por faltar conhecimento.
E muitas vezes é aquela pessoa, eu não dou o dízimo, mas muitas vezes você sabia que você não dá o dízimo para Deus, mas você dá o dízimo para o diabo? Mas como, pastor? E muitas vezes mais do que o dízimo. Porque quando você gasta lá na prostituição, gasta no adultério, gasta muitas vezes nas bebidas, no cigarro, nas drogas, gasta muitas vezes na farmácia, é o carro que quebra de um lado, é outra coisa que vai quebrando do outro, é problemas que você não consegue, é o dinheiro jogado no saco furado. Você for analisar, colocar na balança, é mais do que se você traria ao Senhor. E Deus está dizendo, trazei e fazei prova de mim, se eu não vos abrir as janelas do céu. Como nós vimos hoje, a irmã chegando aqui toda feliz, porque trocaram o carro, porque são fiéis ao Senhor. Como nós vimos também hoje, a nossa irmã Ângela dando testemunho do primeiro culto, não foi gravado, mas eu posso dizer, ela chegou aqui, quando ela chegou em Araçatuba, segundo ela, estava desempregada, ela, o filho, conseguiu um emprego, mas nada dava certo, estavam desviados, voltaram para Jesus, começaram a ser fiéis ao Senhor, a entrega dos seus dízimos, das suas ofertas. Deus foi abrindo portas, Deus foi suprindo as necessidades, Deus foi abençoando. Hoje, segundo ela, realmente, e nós somos prova disso, ela está com 2 apartamentos, 2 carros já pagos, graças a Deus. O filho dela está mudando para um apartamento todo imobiliado, para a glória do Senhor, aposentou, recebe e é fielzinha na entrega do seu dízimo. E a gente vê Deus cuidando maravilhosamente quando há essa fidelidade. Se eu for perguntar para quem é fiel ao Senhor aqui na igreja, com certeza todos vão dizer, Deus tem me abençoado. Mas aquele que não é fiel, meu Deus, como sofre. Por isso que esta palavra Deus está dizendo hoje, o meu povo perece por falta de conhecimento. Que essa palavra possa despertar no seu coração o desejo da obediência. Em que havemos de tornar, em que te roubamos? Malaquias 3, do 7 ao 8, e ele diz aqui, desde o dia de vossos pais vos desviaste dos meus estatutos e não o guardaste, tornai vós para mim, eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos, mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. 7º, dízimo é uma questão de fé. Nós entregamos o nosso dízimo não é porque está sobrando. Não, é questão de fé. Quando nós somos fiéis ao Senhor, porque acreditamos que Ele há de suprir, que Ele há de cuidar. Ser dizimista é uma questão de fé. Obediência e necessidade. Eu estou obedecendo a palavra de Deus. Malaquias 3:10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. É uma questão de necessidade. Como eu disse, se hoje nós estamos aqui, os ares estão ligados. Estamos gastando energia. Estamos filmando, há o gasto. Muitas vezes a limpeza entre um culto e o outro, de higienização, há um gasto. Tudo isso, as cadeiras que estamos sentando, alguém trouxe o seu dízimo, por isso nós estamos usufruindo daquilo que alguém também foi fiel ao Senhor. Quando nós temos a oportunidade de pagar esse mês, inclusive é um mês de muitos gastos. Como graças a Deus a igreja, eu sou registrado, eu ganho 2 salários mínimos, eu também tenho a questão do 13º. Inclusive, entrego o dízimo do 13º. Então você que muitas vezes chega o 13º para você, seja fiel ao Senhor também. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E quando a gente olha, muitas vezes, tudo isso que nós temos aqui, o mês de dezembro é um gasto muito grande para todo mundo. Mas lembrando que o Senhor disse, trazei e fazei prova de mim, se eu não abrir as janelas dos céus e derramar sobre vós a maior abastança. Olha agora, uma questão também de amor. João 14:23, respondeu-lhe Jesus, se alguém me amar, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos a ele, e faremos nele morada. Então ele está dizendo que se nós amarmos a Deus, nós obedeceremos a sua palavra. E entre obedecer é a entrega dos nossos dízimos e das nossas ofertas. Lembrando você, se você for entregar o seu dízimo, a sua oferta, e não for por amor, não faça. Porque você tem que fazer de todo o teu coração. Porque se você o fizer também, muitas vezes murmurando, reclamando, não tem bênção. Você tem que fazer com alegria. É assim que eu faço.
não é meu. E se você pensar que você vai conseguir dar o seu dízimo, colocando lá na sua planilha mensal o dízimo por último, você nunca vai conseguir. O dízimo é a primícia, é o primeiro. O pedaço do bolo é do Senhor. Eu recebi aqui meu salário, o pedaço do bolo, para quem que é? Para aquele que eu mais amo, é do Senhor. Então dízimo em primeiro lugar. Aí os demais você vai colocando. Isso é questão de fé, é uma questão de amor, é uma questão de obediência. E Deus colocou isso no meu coração para trazer hoje essa palavra, que os irmãos sabem que raras vezes eu trago essa palavra. Eu trouxe esse ano por causa do discipulado, mas na igreja pouco se eu prego sobre isso. Mas Deus disse ao meu coração: o meu povo está perecendo porque está faltando conhecimento. E se conhece, muitas vezes não está obedecendo. E o inimigo vai comendo pelas beiradas. E se você está sendo fiel ao Senhor, está passando por momentos difíceis, saiba, fazei prova de mim, diz o Senhor. Se eu não abrir as janelas do céu, faça a prova. Deus com certeza vai honrar, vai abençoar você pela sua fidelidade. Visão também é uma questão da entrega. João 4, 34 e 36. Disse-lhe Jesus: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e completar a sua obra. Quem ceifa já está recebendo a recompensa e ajuntando fruto para a vida eterna, para que o que semeia e o que ceifa juntamente se regozijem. Ou seja, aquele que semeia é a semente que Deus nos deu, que o salário é Deus que nos deu, é a semente, e quando nós semeamos aquilo e não comemos a semente, com certeza haverá multiplicação. Eu pergunto, você está comendo a semente que Deus te deu? Você está muitas vezes deixando de plantar aquilo que Deus te deu no reino? Se você estiver fazendo, saiba uma coisa, vai chegar um momento que vai faltar, você não vai ter condições. Então seja fiel ao Senhor. Olha agora, dízimo é um sinal de gratidão a Deus. Eu ser grato. Salmo 116, 12. Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Já pensou se a gente fosse pagar o oxigênio, fosse pagar a saúde, fosse pagar tudo que Ele tem nos dado, nós não teríamos condições de pagar. Oitavo, deve ser dado com voluntariedade. 1 Crônicas 29, 14. Porque quem sou eu e quem é o meu povo, que tivéssemos poder para tão voluntariamente dar semelhante coisas, porque tudo vem de ti e da tua mão tu damos. Tudo vem de Deus. Se você tem o seu carro, vem de Deus. Se você tem o seu salário, vem de Deus. Se você tem a sua casa, tudo é dele. A ponto que quando você morre, você leva alguma coisa? Não. Por mais que você tenha de pertences, na hora que vai para o túmulo, você não leva nada. Então tudo é dele. Ele te deu para você administrar, e ele quer que você seja fiel. Olha agora, ser dizimista é honrar com o primeiro pedaço aquele que te deu todo o bolo. É o primeiro pedaço, é do Senhor, não é meu. Deve ser levado à casa de Deus. Então aonde que eu devo levar o dízimo? Na casa de Deus. Malaquias 3,10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro. E eu sempre digo o seguinte: aonde você deve entregar o dízimo? Aonde você está sendo alimentado, aonde a palavra de Deus tem trazido para você alimento, é ali que você deve entregar. Ah, mas eu vou pegar um pouquinho aqui, vou dar para lá. Não, você tem que trazer o alimento aonde você está sendo alimentado. Se você está sendo alimentado aqui, é aqui que você vai trazer. Se você está sendo alimentado em outro lugar, é lá que você vai trazer. Mas o alimento, você deve trazer o dízimo à casa do tesouro. Não deve fracioná-lo, não, deve trazer à casa do tesouro. E ele ainda acrescenta: deve ser dado com alegria. Como eu disse, não pode ser dado com tristeza, vai faltar, não. 2 Coríntios 9, 7, cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza, nem com constrangimento, porque Deus ama ao que dá com alegria. Tem que ser com alegria, tem que ser com satisfação, gratidão ao Senhor. 11, deve ser dado crendo nas promessas de Deus que nunca falha, porque Ele faz uma promessa aqui, fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós tal bênção, que dela vos advenha maior abastança, também por amor de vós repreenderei um devorador. Tem um devorador, que muitas vezes vai devorando, a pessoa ganha até um salário até bom, mas aí tudo que ela ganha vai embora, some, ela vai, meu Deus, a geladeira, olha lá, compra uma compra por um mês, daqui a pouco não tem mais nada.
quebra coisa, quebra outra, é o devorador. E ele está dizendo, vou repreender o devorador. E o devorador, ele só sai com fidelidade ao Senhor. Não adianta orar, não adianta você ir lá, pastor, ora, não, jejuar também não, tem que ser fiel ao Senhor. Repreenderei o devorador, e ele não destruirá os frutos da vossa terra, nem da vossa vide do campo lançará o seu fruto antes do tempo, diz o Senhor dos Exércitos. E todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. 2 Coríntios 9, do 8 ao 10, e Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, abundeis em toda boa obra. Ora, aquele que dá a semente, lembra que eu falei? O salário, a sua vida, quem dá é Deus. Dá semente ao que semeia, e pão para comer, também dará e multiplicará a vossa sementeira, e aumentará os frutos da vossa justiça. Ou seja, você tem a semente, você planta, com certeza ela vai multiplicar. Agora, se você comer a semente, vai faltar. E agora, dízimo então, partilha generosa que exige a conversão do coração. Então, quem que consegue dar dízimo? Quem é convertido. Aquele que nasceu de novo, esse é dizimista. Porque se não houve uma conversão de coração, ela nunca jamais conseguirá dar o seu dízimo. Porque sempre vai ter um obstáculo. Mas pastor, dízimo não é só no Velho Testamento, não. Só para a gente terminar, Mateus 23, 23 diz assim. Você que está em casa, se puder, facinho de decorar, 23, 23 de Mateus, diz assim: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas. O que é hipócrita? Mentiroso, falso, pois que dais o dízimo da hortelã. Quem está dizendo aqui é Jesus. Vocês dão o dízimo olha só, coisa insignificante, da hortelã, do endro, que é algo que é usado na cozinha, cominho, e desprezais o mais importante da lei, que é o juízo, a misericórdia e a fé. Então eles não faziam aquilo que era justo, eles não tinham misericórdia e não tinham fé. E eles eram os escribas, os fariseus, ou seja, os religiosos da época. E o Senhor disse, olha, vocês dão dízimo daquilo que é o mais insignificante, mas vocês deixam de fazer aquilo que é justo, aquilo que é misericordioso, aquilo que precisa ter fé. Mas olha o que Jesus agora afirma: deveis, porém, fazer estas coisas o quê? Ser justo, misericordioso e ter fé, e não omitir aquelas. O que quer dizer omitir aquelas? Não deixar de entregar o seu dízimo. Foi Jesus que disse. Então, para aquele que muitas vezes usa isso como desculpa, que o dízimo é só lá no Velho Testamento e não no Novo, nós encontramos Hebreus falando sobre dízimo, nós encontramos agora o próprio Jesus também falando sobre a questão do dízimo, e se a gente for peneirar, a gente vai encontrar mais de entrega de dízimo, inclusive em Atos capítulo 5, quando nós encontramos Ananias e Safiras, que venderam a propriedade e foram entregar aos pés dos apóstolos, e eles combinaram ali entre eles, dizendo, olha, nós vendemos por tanto, mas vamos entregar só um tanto. E quantas pessoas que querem também enganar a Deus, eu vou levar meu dízimo, mas não é o dízimo, porque o dízimo é 10ª parte. A entrega aqui, será que Deus não está vendo? Claro que Deus vê. E adianta enganar a Deus? Não. Pedro disse para Ananias, olha, vocês venderam por tanto, e vocês me trouxeram aquilo que não foi o verdadeiro. Vocês mentiram a Deus, mentiram ao Espírito Santo. E quando Pedro falou isso, Ananias cai morto, morre. Isso no Novo Testamento. Aí chega as pessoas para levar Ananias para ser enterrado, e chega agora a Safira, a esposa de Ananias. E Pedro falou, vocês venderam por tanto? Vendemos. Mentira também. Falou, olha, aí estão entrando as pessoas que levaram o seu marido, agora vai levar você também, e ela cai morta. Se Deus decidisse hoje matar aqueles que deixam de cumprir o que Deus quer que nós cumpramos, ou seja, de ser fiéis a Ele, misericórdia. Acho que não daria, o cemitério não daria. Ainda bem que Deus mudou um pouquinho. Mas o que Deus quer hoje é abençoar você.
Ele quer que você seja próspero. E essa mensagem hoje foi para que você também fosse abençoado, como Abraão foi, como o próprio Jacó foi, e o próprio Senhor quer que sejamos abençoados. Fazei prova de mim. Feche os seus olhos agora. Pai, na autoridade que há no nome de Jesus, nós te louvamos, te agradecemos por estarmos aqui, ó Deus, buscando a Tua palavra, buscando o Senhor. Obrigado, ó Deus, por aqueles que estiveram assistindo este culto, e agora estaremos louvando o último louvor, que verdadeiramente o Senhor possa trazer o bálsamo, a presença do Senhor, o entendimento, a obediência daqueles que desejam ser fiéis a Ti, na entrega do dízimo, das ofertas, que não há de faltar o Teu cuidado, e que essa pessoa seja próspera em tudo, ó Pai. Repreendemos toda ação do inimigo, tudo aquilo que possa impedir o Teu filho e a Tua filha de ser fiel, porque no momento que somos fiéis, como o Senhor mesmo disse, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, somos grandemente abençoados, em nome de Jesus, amém e amém. Mais uma vez, só agradecendo aqueles que estão aí conosco, obrigado pela sua companhia, obrigado por todos aqueles que de alguma forma estão conosco aí, no meu sobrinho lá do Paraná, o Lucas, Deus abençoe a Fabíola, as crianças, toda a família aí, um abraço para vocês, minha irmã Elza, o Fausto, lá de São Caetano, que bom tê-los conosco, toda a minha família, Gilson Santos, Deus abençoe toda a família, mais uma vez a Maria Vitória, o Gustavo lá dos Estados Unidos, Deus abençoe, Dalva Martins, Fátima, Walter, Marli, Cláudia Regina e toda a família, Anícia, Dona Nazaré, Adora, lá no Mato Grosso, Deus abençoe, Irene Ramalho, a Deja Peixoto, também de outra cidade, Maria Isabel Quintino, Irani, Deus abençoe a Dani, o Edinho, Deus abençoe vocês grandemente. Vamos louvar ao Senhor, em nome de Jesus? Amém? Que o Espírito Santo possa continuar falando com você. Feche os seus olhos. Hoje é um dia especial para o dia da família. Que o Senhor possa estar derramando sobre você todas as sortes de bênção. Pai, eu abençoo neste momento as famílias que estão aí, Senhor, reunidas neste momento. Abençoa todos, ó Deus, que não há de faltar nada. Eu tenho a certeza que o Senhor deixou na Tua palavra, ó Deus, aquilo que o Senhor requer de nós para
que possamos ser salvos, para que possamos ser abençoados, curados, libertos. Então acrescenta a fé, acrescenta a tua unção sobre os teus filhos, abençoa a família que muitas vezes está vivendo tempos de angústia, de discórdia, de provação. Deus, venha derramar sobre esta família agora a tua paz, o teu refrigério. Aquele que está desempregado, que o Senhor traga, ó Deus, um emprego digno, um salário digno, que essa semana ainda o teu nome seja honrado nesta pessoa, porque para ti nada é impossível. Abençoa também, ó Deus, aqueles que têm que tomar decisões, aqueles que precisam vender, traga os bons compradores, traga, Senhor, a tua provisão em tudo. Aquele que tem alguém que está enfermo, venha curar agora esta enfermidade, do alto da cabeça, a planta dos pés. Aquela pessoa muitas vezes, ó Deus, que está vivendo neste momento, ó Deus, um momento de angústia, que precisa pagar as suas contas, estão endividados, ajuda-os a pagar essas contas. Deus, repreenda todo o mal, fortaleça-os na fé, e se houver alguma força maligna, alguma obra das trevas contra esta família, que está tentando destruir, tentando tirar a alegria, nós repreendemos agora que saia, em nome de Jesus. Ajuda, Senhor, esta pessoa a se levantar, essa pessoa que muitas vezes está com depressão, com opressão, que muitas vezes está com síndrome de pânico. Liberta ela agora com teu poder, Pai, e que em nome de Jesus, Senhor, entre com a tua provisão lá no hospital, aqueles que estão internados. Venha mudar o cativeiro, mudar a história, venha abençoar, Senhor, todos para a tua glória, ser empresário, ser pecuarista, todos, a nossa nação, ó Deus, venha abençoar, e que seja um domingo abençoado, um almoço entre família, que a tua graça esteja com todos, em nome de Jesus, amém e amém. Levante a sua mão, que o grande amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo e a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com todos vocês, não somente hoje, mas para todos sempre e todos os dias comigo. Amém e amém. Está terminada, em nome de Jesus. Um abraço no seu coração. À noite, às 20 horas, estaremos novamente no outro culto, outra mensagem para abençoar você, em nome de Jesus. Amém.